Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso, boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de futebol e conhecer todos os jornalistas esportivos aqui da TV Brasil. Quem são os nossos convidados, Bruno? Olha aí, Vera Barroso, a gente começa com um flamenguista, Sérgio do Bocage. Ele apresenta No Mundo da Bola, o programa esportivo aqui da TV Brasil, e vai contar o que está rolando aí no mundo do esporte pra gente, Vera. E vamos saber tudo sobre Márcio Guedes, que é comentarista esportivo aqui da TV Brasil. Tem passagens por várias emissoras, por vários jornais impressos. Ele é botafoguense e vai nos ajudar a entender um pouquinho o que é o futebol brasileiro. É agora outra flamenguista, Vera. Marília Arrigoni é a nossa repórter gata aqui da TV Brasil. Ela bate uma bola com a gente sobre as coberturas esportivas no momento. E estamos para finalizar com Fábio Lisboa, que é jornalista esportivo. Ele é apaixonado pelo Fluminense, graças a Deus, pesquisador de futebol, e vai reforçar o nosso papo de hoje. Infelizmente... Para participar da nossa conversa, é só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. A gente está de olho. Pois é, mas não vai ter música. Eu ia propor ao Sérgio do Bocage que cantasse o hino do Flamengo. Tem todo mundo, pelo amor de Deus, que falar com o microfone. Me diz uma coisa, como é o mundo da bola? É com o microfone assim ou é microfone de lapela? Lapela. É lapela? Então fala com o microfone assim. É, lapela. Vai, pega, senão você... Isso. Quando eu falar, eu falo assim. Posso falar? Pelo amor de Deus. Tá bom, pode deixar. Porque senão eu não ouço. Vai cantar o hino do Flamengo? É o final do programa, o encerramento. Boa Tá tarde. bom. Obrigado por terem vindo. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Prazer muito grande, Vera. Olha só, Sérgio, primeira pergunta, porque a esse programa é tudo que a gente queria saber e nunca teve coragem de perguntar a Sérgio do Bocage, Márcio Guedes, Fábio e Marília. Qual o horário? 17. Totalmente... Me lembro do filme do Woody Allen, tudo que você queria saber sobre o sexo, nunca teve coragem de perguntar. Pois é, mas aqui é sem censura. Eu estabeleci um paralelo cinematográfico. Eu gostei dessa. Vamos lá. Por que você chama do Bocage? Qual é a origem do seu nome? Bom, que é tão bonito. É de família, na verdade, né? E eu tenho muito orgulho disso. Só que muita gente associa o nome Bocage à piada, e não é verdade, né? É um poeta, Manuel Maria Barbosa Letois de Bocage, de origem francesa. Ville de Bocage é um dos pontos, inclusive, onde houve uma das grandes batalhas, das mais sangrentas da Segunda Guerra, invasão alemã à França, e lá foi um foco de resistência. E Bocage, na verdade, é bosque pequeno, tanto que o brasão da família são 3 árvores, é um tipo de arvoredo baixo, cheio de espinhos, que serviu, na época, inclusive, para segurar o ímpeto das forças alemãs. Eles pararam naquele arvoredo, que é muito resistente, muito duro, e foi um motivo de evitar um ataque mais forte dos alemães sobre os franceses. Maravilha. Agora vamos para o segundo nome diferente da mesa, que é Marília Arrigoni. Arrigoni é um nome italiano. Arrigoni italianíssimo. Então, como é que é? Quem é que se chama Arrigoni? Arrigoni vem do meu pai, a família que veio da região de Cremona, que é, se eu não me engano, no norte da Itália. Mas isso há muitos anos, todo mundo já estabelecido no Brasil, a gente não tem parente que a gente saiba fora. E é isso, sou do interior do Espírito Santo, esse sobrenome é de lá. Qual cidade? A Arrigoni tem um tipo árabe, não tem? Ela tem o tipo, inclusive, Tem. ibérico do Mediterrâneo. Uau! Né? É a repórter gata, Toda eu falei, né? internacional. É ela. uma gata, realmente. Mas eu sempre falei isso desde o começo, quando eu vi a Maria aqui. Isso é um Obrigada, espetáculo, Márcio, ela. obrigada. Não, mas a Grande beleza, profissional. mas a beleza faz parte dessa mesa. Isso não tem dúvida. Não é? Mas Não preste tem- atenção, Fábio- da mesa, onde não há. Não, mas a mesa no sentido lápis. Agora, Vera, Lápis Bocage é. também é cultura. Você viu a história dele que ele contou? Totalmente, é impressionante, Márcio. Vamos lá, Fábio. Lisboa é um nome português. Verdade, a parte de pai. A história que eu sei é que, na minha família, o meu bisavô, tataravô, era um português e buscou a minha tataravó, que era uma índia, foi caçar ela. Então, uma história, assim... Em que estado? Controversa. Hoje vem da Bahia. Eu sou lá do sertão da Bahia. Que Meus lindo. pais, eles vêm lá da Bahia, se conhecem no Rio e constituem família aqui, fazem toda a vida aqui, mas as minhas raízes estão na Bahia. A gente Qual cidade da Bahia? Itapetinga, Brumado, são várias cidades assim que vêm meus avós, eles são naturais, mas passou pelo Espírito Santo até chegar aqui.
família assim com muitos filhos, né? Meu pai tem Grande, tinha 7 irmãos, minha mãe também 7 irmãos, família grande, assim. Quando reúne todo mundo, são 40 primos, uma galera, assim. É muito, muito legal, assim, a gente estar em família e passar esse tempo. Muito bom, muito bom. Eu estou gostando disso. Márcio Guedes, eu não sabia, ele é primo de Paulo Guedes. Paulo Guedes, nosso ministro da Fazenda, é primo. Uma informação que eu tive de última hora. É verdade Não, isso? foi uma brincadeira minha. Aliás, se fosse primo, teria o maior orgulho, porque eu acho o Paulo Guedes um grande economista, um ministro da Economia excelente e é uma esperança que o Brasil saia da crise que está vivendo já há algum tempo. Mas não sou primo dele. Gostaria de ser, mas não sou. E É uma Guedes brincadeira. tudo bem, mas é uma ótima brincadeira, porque pelo menos o sobrenome é muito ilustre. Esse sobrenome vem de onde, Márcio? Esse sobrenome eu acho de Portugal. Minha origem é portuguesa, com algum toque italiano de uma tia minha. Também tem uma mistura europeia aí, mistura até do Nordeste brasileiro, Pernambuco, e vai até o Rio Grande do Sul também. É uma confusão. É isso que está interessante, né? Porque fica essa bagunça brasileira, verdade. dá direito a vocês de terem diversos times de futebol. Antes de eu passar para o Sérgio, para perguntar para ele a vida dele, eu queria perguntar para você, Márcio, porque você é uma pessoa muito especial aqui dentro, todo mundo respeita você muito. Obrigado. Você é um jornalista muito conhecido e querido. E eu estava lendo que você é uma pessoa que tem muitos fãs na rua e que, por mais que você seja botafoguense, o que significa que as pessoas podem ficar zangadas com você, na rua elas são muito simpáticas. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu era repórter, eu cobri o Flamengo, viajava muito com o Flamengo, e os torcedores do Flamengo gostavam de mim. Fora do Rio de Janeiro, quando eu viajava, trabalhando pela Globo, as pessoas achavam que eu não era botafoguense, porque eu não passava isso nas matérias, nas entrevistas e tal. Então, eu sempre soube separar um pouco essa coisa da paixão, que minha paixão é botafoguense, sempre foi, da coisa de time. Isso é coisa, às vezes, difícil, né? E você disse, inclusive, que na rua as pessoas são simpáticas, mas na internet é a terra dos valentes. Não, mas sabe o que é, Vera? Na internet eu me referia mais à parte política. Essa parte está muito pesada atualmente. Não no futebol? O futebol um pouquinho só, mas é mais da base da ironia, do sarcasmo, não é bem da agressividade, não. Uma vez ou outra, mas na maior parte das vezes eu acho que é aquela coisa de rivalidade, aquela brincadeira e tal, né? Eu acho que a parte política que tinha que amenizar Que no Brasil. ficou muito não leva a lugar pesada. nenhum, esse radicalismo não leva a lugar nenhum. Tem que haver o respeito à opinião alheia. Que Mas muito é como legal. você estava falando para Marília. Isso não é monopólio do Brasil. Não é do Brasil, não. Acho que isso aí na Europa já começou. Os Estados Unidos, com a eleição do Trump, também ficou uma coisa muito dividida. Tá uma coisa muito. As pessoas não estão se sentindo bem mais falando de política lá. Eu acho uma fase do mundo, essa questão dos imigrantes que chegam para a Europa, que acho que está irritando as pessoas que moram lá, que estão acostumadas com aquela vidinha. O mundo está passando por uma fase de acomodação que eu espero que termine bem e ajeitando as coisas para todo mundo. Eu gosto Tudo que você passa? diga, né? Você acha que tudo passa? Eu não sou nem otimista, eu acho que a vida é assim, olha. Você, quando está achando que está tudo bem, não está. Quando está achando que está tudo ruim, sobe. Não adianta você dizer, tá porcaria, o mundo piorou, as pessoas pioraram, nada disso. Eu acho que tem coisas no passado que são excelentes e são péssimas, e vice-versa, no mundo atualmente também tem. Então, Todo tempo tem as suas todo questões, tempo né? tem as suas questões, as suas coisas boas e angústias, ruins, suas diferenças e suas dúvidas. E Né? suas coisas boas. Serginho, você está há quanto tempo aqui na TV? Como é que você começou a tua carreira de jornalista esportivo, que no fundo é o que você fez a vida inteira, né? Fui estagiário de Alberto Léo e Márcio Guedes na Bandeirantes Capaz que você tem 30 anos a menos que eu, isso é verdade. não. Fui estagiário dele. 1981. Tirando onda. Essa coisa está tirando 1981. onda, né? Estagiário dele. Tá. E aí depois, eu pelo Jornal dos Esportes, fui a Seul e quem eu encontro? Márcio Guedes. É um E aí destino. depois ele veio trabalhar aqui Trabalhamos juntos conosco. praticamente. Né? Exatamente. Fizemos uma espécie de uma parceria lá em parceria. Seul, na Olimpíada de 88. não oficial, né? Mas não oficial. Mas eu vim para cá Por que não oficial? porque ele estava pelo Dia, eu pelo Jornal dos Esportes e ele pela TV Manchete Manchete, também. exatamente, Eu já tinha trabalhado na TV Manchete com ele também. Mas então a gente era amigo de. Não, explicando melhor. Eu era colunista do Dia, mas trabalhava muito na TV Manchete. Então eu tinha que mandar matérias para o Dia também. Não tinha tempo de apurar tudo. Ele que era ele me fornecia. Olha Fazia aí, algumas rapaz. coisas. Porque a sala de imprensa era máquina de escrever ainda. E esse é um momento, para mim, é muito interessante, porque eu cuidei do João Saldanha. As máquinas eram em várias línguas. Eram em espanhol, em russo, em inglês, enfim. E eu fui um dos primeiros a chegar lá, logo no primeiro dia, e detectei isso, e a máquina em espanhol, o teclado em espanhol era melhor. E aí chegou o Saldanha, pegou uma máquina e foi sentar lá atrás, e daqui a pouco começou a tossir, ele pega a máquina e joga no chão, aborrecido.
Aí eu falei, Saldanha, o que está acontecendo? Ele falou, essa máquina, e falou Não fala aquelas coisas direito, todas, né? Aí eu falei, claro, você pegou uma máquina em russo. Então, todo dia eu chegava cedo, pegava 2 máquinas, uma para mim e uma para o João Saldanha, e deixava guardada ali. Quando ele chegava na sala de imprensa, eu dava a máquina para ele conseguia fazer a matéria dele. E o Márcio aparecia lá, e sempre na corrida, porque ele tinha que ir para a central da Manchete, que era longe. Eu apresentava, Então, inclusive, todo o noticiário Então, ele da fazia Olimpíada o pra noticiário do Manchete. jornal, escrevia... 88, né? Era 88. Era telex, a gente dava aquele rolo para o coreano digitar tudo para passar para o Brasil e ele Aliás, ia vamos embora registrar pra que TV. foi a última, foi a despedida da máquina de escrever, porque em 90, já cobrindo a Copa da Itália, era por fax. Aí já era Agora, mais você usava fácil. também a máquina de escrever, porque pela máquina de escrever tinha que passar aquela coisa no Vocês tinha ficam no telex. mundo da bola assim o tempo todo, né? Trocando figurinha, né? Mais ou menos. Vocês Mas, então, ainda têm assunto. Não, o que é extraordinário é que eles têm assunto. Tem muita história, tem É. muita história. Você estava Mas falando eu disso, entrei aqui em tenho 84. fascínio de como que era a televisão de antigamente, porque hoje com o Google, com a internet, é tudo mais fácil de fazer. Você acha mais fácil hoje em dia ou tem dificuldades? Você acha que é tão Olha, diferente assim, Sérgio? é diferente pela interação, né? Pela interatividade, né? Pela Pela internet pela na televisão, internet, só é, isso. Exatamente. A gente agora está Mas no o Facebook digital também. não tornou mais fácil também? O fazer televisão para o apresentador, para o editor, para o roteirista? Olha, eu vou dizer para você, na minha estreia aqui que eu digo no programa, né? No Mundo da Bola. O que aconteceu? Agora, em 2013? Não, 87. Ah, então não era o mundo da bola, chamava Era Esporte Visão. Visão, em 87. Eu estava em casa e o Januário de Oliveira, que era apresentador, Que era, infartou. que era o locutor de futebol Isso. daqui. E me ligaram para vir para cá, para apresentar o programa. Eu nunca tinha feito. E aí o Dival Santos, que era o diretor, me deu um papel e falou assim, hoje você apresenta. E não tinha TP. Então, até hoje, eu não uso TP. As pessoas falam, como é que você não usa TP? Porque eu aprendi no tranco sem usar TP. Quando é que você entrou para a TV cá. Brasil? Não tinha TP? Não, não tinha não. Não. Não tinha não. Não, A mas- gente lia jornal na mão, olhando assim. Não, mas eu na Globo 82 tinha TP. Ah, mas a Ah, Globo TV tinha. Globo. Nós não tínhamos. Não, Nós- mas na Bandeirantes também tinha. Aqui, Pois é, mas 87, aqui não Ah, bem, tinha. Para aqui, apresentar, tá não tinha. Aqui não tinha não, Márcio. Eu entrei aqui em 80, eu sei direitinho. Quando é que você entrou aqui? Eu entrei em 2013. Ai, que coisa Não sei deliciosa. nada disso, essa coisa de ir no tranco, de fax, telex, eu não sei quando eu não. Não, mas não é sou- esse o problema, porque você estreou de qualquer maneira. Quem estreia, estreia. Estreia com o que tem. Quando foi que você estreou no jornalismo esportivo, Marília? Jornalismo esportivo, 2017. Meu primeiro vivo foi um jogo do Brasil. Brasil e. Seleção. Foi seleção, foi um jogo da amizade, em prol, inclusive, da Chapecoense, que tinha sofrido aquele acidente recente. E aí foi meu primeiro vivo. Eu revendo esse vivo hoje, eu morro de rir, porque, na verdade, minha boca não mexia direito. Eu parecia que eu estava falando com uma De formiguinha. tão tensa que... Eu estava a nervosa. gente fica assim. É. A gente fica. E desconhecimento também, assim, do assunto, de como olhar, para quem que eu olho, como para quem que eu falo, tem a coisa do retorno aqui. É muita enfim. coisa. Foi muito novo para mim. Então, foi um nervosismo. Eu ainda fico um pouquinho nervosa, mas faz parte. E foi isso, foi essa minha Não tem estreia. importância ficar nervoso, o importante é gostar. Exatamente, eu super curto. Olha quem são meus colegas. Vamos lá, Fábio, você quando começou em TV. Eu comecei em TV na virada desse ano, faz muito pouco tempo. Eu sempre trabalhei com impresso, com internet, trabalhei em outros veículos. Em 2012 vim aqui para a IBC e tive essa oportunidade. A gente tem um colega lá chamado Brandão, que é um dos nossos queridos lá da redação. O Brandão está assistindo o programa E aqui ele, do com estúdio. certeza, ele tá. Ele sempre falava assim, Fábio, você sabe de futebol internacional. Algum dia eu vou te chamar para participar do programa. E aí, na virada do ano, eles fizeram um programa fazendo, tipo como é que foi o ano do futebol internacional. Participei desse programa, o pessoal gostou bastante e comecei a ser convidado para falar sobre esse assunto. E é isso mesmo que você falou, Vera. Tudo novo na vida, a gente é um desafio de início, né? A gente vai aprendendo com os colegas. Márcio Guedes, eu lembro de ver ele lá na TV Manchete, apresentando o debate lá, o Bocage também aqui. Via muito domingo à noite. Quem gosta de esporte tem um hábito, é o seguinte, passou o gol lá no programa X, beleza, vi, mas eu vou catar outro programa para ver de novo, e vou ver de novo, ver a opinião, ver se concorda comigo, hoje se não você tem TVs a concorda. cabo. De noite você tem 30 pessoas falando em 30 mesas diferentes. Na época, não. Você tinha 2, né? No máximo 3 às vezes.
Então aquilo era quase que uma coisa obrigatória, você era uma figura obrigatória, seja na Manchete, seja na Bandeirantes e tal, né? Agora, E você falou os debates de antigamente eram quentes, né? Era briga para todo Hoje lado. em dia eu era- acho que tem também, mas é uma coisa mais cenográfica, assim. O pessoal meio que finge que tá brigando, Tá mas buscando não uma tá muito. audiência. Mas eu acho que antes tinha essa coisa mais da opinião, era mais forte. E assim, eu Tem queria... eu vejo vídeos na internet de debates antigos, até seus, que eu falo, meu Deus, como é que esse estúdio tá pegando fogo aí? Eu Tinha aproveito que a xingamentos, né? oportunidade é um privilégio trabalhar com essas figuras aqui que a gente admira e mesmo de longe, eu acho que a Marília tem esse sentimento também. É muito legal a gente poder trocar figurinha. Minha primeira mesa redonda foi e na aprender. TV Bandeirantes, com figuras, algumas já faleceram, até Sandro Moreira, o Odemário Toguinho, Luiz Lobo, né? O Luiz Lobo está vivo. Galvão Bueno, Aqui na Também tá TV, Paulo Stein. Era uma E mesa- você também ficou nervoso ou não? Porque essa história da mesa redonda, Oh. ela é mais fácil que a reportagem. Ô, Vera, nervoso, fico até hoje. Não vou dizer Fica, nervoso, né? tenso. Tenso. Antes de vir pra cá, eu estava tenso. Antes de começar qualquer programinha, eu tenso, não é nervoso. Tenso. Eu sei. Eu saio do meu Tem um normal. nível de adrenalina Tem. Uma necessária. expectativa, né? Vou Que fazer uma você refeição, fica, né? eu não vou fazer igual que se eu estiver completamente descontraído em casa. É diferente. É porque a gente estava comentando antes de você chegar, porque você sempre chega na calma. Aí a gente, poxa, queria ser igual o Márcio Guedes, chega na calma, devagarzinho na dele, tudo Pra mais. entrar ao aparente, vivo, né? ele tá indo Não, mas tranquilo. a aprender, atenção vou é aprender. importante para adrenalina, né? Não, Você tem é. uma dose de adrenalina boa. sem dúvida alguma, eu venho para o estúdio 1 hora antes. É. O Não programa entra come no ar uma às hora antes 9, também. 8 horas eu já estou aqui. Não me alimento, porque saliva, né? Se Essa você dica comer- você me deu um dia no corredor Se aqui. você comer antes, você saliva na hora e a gente fala muito, por menos. Eu não gosto muito de falar. Eu como Hã? Não, Que frase foi essa? não. Fora do ar eu falo. Mas no programa, o Márcio às vezes fala, você tem que opinar. Eu falei, não, porque eu sou o opinar. apresentador. Eu sou a cara do programa. Mas eu acho que Então, você tem que opinar. tá Eu vendo? discordo até agora de você. Acho que você tem que. Você às vezes Vou fazer o seguinte. delega muito aos outros. Tá, isso. eu vou fazer um intervalo, mas a gente volta, vocês podem discutir no intervalo, inclusive. Vamos lá fazer um Combinado. intervalo rapidinho? Bruno, se não tiver interatividade agora, a gente vai ter no terceiro No bloco. Se terceiro não tiver. bloco, continua mandando mensagem aí pra gente com a hashtag sem censura. Bocage vai saber de tudo, né? Maravilha. Vamos lá. Do Bocage, eu queria saber quais são os aplicativos que você tem no celular, qual é... Você falou de interatividade. Qual é a tua ligação como jornalista mais antigo? Não estou falando velho, você está percebendo? Com essa coisa moderna da internet. Pois isso é bem interessante. Eu comecei, na verdade, em 81 no Jornal dos Esportes. E lá começaram a instalar os computadores, ainda era aquela tela verde. O Fábio não pegou isso na... Cheguei a pegar assim. Pegou? Em casa. Na assim, agência, Sim, sim. aquela tela verde. E aí eu fui, como eu já tinha ido a Seul e trabalhado com Telex e outras coisas mais, eu comecei a aprender no computador. Vim trabalhar aqui na TV em 84, quando começaram a instalar os computadores aqui logo depois. Então eu comecei também, fui um dos primeiros... Você já entrou nesse e universo. sempre me liguei nisso, né? Redes sociais, para mim, eu acho muito útil para a nossa profissão. Eu tenho Facebook, tenho Twitter, tenho Instagram. E concordo com o Márcio quando ele fala da questão de violência, mas eu destaco principalmente no Twitter. Eu acho que o Twitter é uma rede social muito violenta, agressiva mesmo, onde a paixão aflora de uma forma impressionante. Ou é isso ou é aquilo, não existe negociação, não existe meio termo. Existe o que a gente brinca chamando de cara de ovo, porque no Twitter você não precisa botar foto, então é só aquela carinha de ovo, né? E esses são os mais agressivos. Como você tem só 140 caracteres para escrever, às vezes você quer seguir o raciocínio num outro post, já não dá tempo. Mas você usa o Twitter de qualquer maneira. Eu uso o Twitter, sim. Uso porque acho Vocês necessário. são nativos digitais, você, Marília e Fábio? Nativo, não necessariamente. Mas de criança? De adolescência para frente, né? 94, assim, eu lembro que o primeiro computador chegou na minha casa. Tá. Então, desde os 10 anos de idade. Aí, desde então, eu uso muito. E adoro. Você falou aí de aplicativo, eu adoro vários, assim, desde de receita, de música, de interação. O que tiver de... Hoje pro tem teu até trabalho. aplicativo para lembrar de beber água. Você já viu esse? Tenho. Eu só não uso esse porque eu super bebo O água. Paulo Garritano, que é da nossa equipe, usa. Aquele troço fica pitando ao lado da minha mesa o Tá. dia Pra inteiro e ele beber não bebe água. um gole. E você, Fábio? Eu cresci vendo essa transição, né? Peguei o
o mundo analógico, né, que a gente fala, né, que não tinha essa tecnologia toda. Eu vi o surgimento da internet, lembro, com 16, 15 anos, começando a aprender a lidar com isso. Hoje eu uso muito, eu gosto muito do Spotify, por exemplo, que eu tenho todos os discos possíveis estão aqui no meu celular, eu posso escutar, eu gosto muito de música, outros aplicativos também para aluguel de casa, Airbnb, eu gosto pra caramba. Agora, as redes sociais, eu sou uma pessoa que vou um pouco no contrafluxo. Eu tenho até um Instagram, uma conta, o Boccaccio estava perguntando antes, mas ela é fechada, só eu que uso, e uso para registrar minhas fotos e guardar. Eu tenho um uso um pouco diferente, Facebook eu não tenho mais, porque eu percebo o seguinte, a gente vive num momento em que o volume de informações é tão grande que muitas vezes a gente não dá conta de digerir tudo. Então, eu percebi que, no meu caso, eu precisava frear um pouco. E, nos momentos de trabalho, o Boccaccio falou, é uma verdade. São ferramentas que, usando com parcimônia, um objetivo claro, eu acho que ajudam muito. Olha só, uma vez o Bruno falou, eu estou meio viciado. O que era? Instagram já, Instagram, não era? eu fiquei 15 Você dias tem sem usar. essa vertigem do vício? Marília tem. Com o Facebook, né? eu cheguei a ficar numa por isso dinâmica é que dessa. você cortou o Facebook. Eu cortei. É engraçado, né? A gente vai no prazer, né? Eu O fiquei que um você tempo. tem? Desculpe, Marília. Não, eu fiquei um tempo sem também, mas Para voltei. tentar se Porque disciplinar. profissionalmente é bom. Os É times útil, colocam né? as informações ali, as Mas seleções os aplicativos, colocam as eles são informações. feitos também. É muito interessante como é que os caras que desenvolvem esses aplicativos, muitos deles têm filhos pequenos e não deixam os filhos usarem. Por quê? Eles têm também uma intencionalidade para que a pessoa ela se fixe nisso. O Instagram ele não pode postar link para você não sair dali, é proibido, você tem que ficar o tempo inteiro uma ali. intencionalidade nisso. Tem até essa série Black Mirror do Netflix, tem Isso um é muito episódio Black Mirror. que ele fala, é um cara que está ligadão no negócio e mostrando como é que eles têm intencionalidade nesse sentido. Né? Você é do cinema? Sou do cinema também. A internet eu vou assim no meio termo. Eu gosto de Facebook, eu colocar minhas ideias lá, trocar algumas ideias. Eu acho que o WhatsApp também você conversa com as pessoas, com o seu círculo de amizades, ou até com outros que entram. Eu achei legal você. Agora tem pessoas que exageram, né? Eu acho que aí esse vício de ficar atendente o tempo todo é piada, mas eu vi várias vezes em restaurante um casal, né? Um casal, cada um consultando a sua. Isso é meio internet. Eu triste, né? Acho meio triste isso. Acho que o problema não é aplicativo, o problema é a pessoa. É a pessoa, o aplicativo talvez ele potencialize algo que a pessoa já tem de negativo. Né? Então tá, eu vou te perguntar o que você está achando dessa história do Neymar, que passa necessariamente pelas redes sociais, que passa necessariamente por todo esse As mundo redes de sociais virtual de viraram internet. um tribunal, no É. caso do... Sempre houve essa questão do jogador levar uma vida meio maluca, meio louca de ídolo, né? O caso do Romário, o próprio Ronaldo Fenômeno, mas agora, com essa coisa de redes sociais, você acabou a privacidade, né? Então todo mundo opina, todo mundo palpita, todo mundo julga, e o Neymar não sabe se cuidar. É pessimamente assessorado, ele acha que tem direito de fazer o que ele quiser e não tem, porque ele é um jogador que tem uma imagem perante o mundo, tem uma obrigação profissional, e eu acho que ele está deixando passar o momento dele de se transformar num dos maiores jogadores, se não o maior do mundo, porque não só pelo comportamento, mas também por essa coisa de ele se achar superior às suas obrigações profissionais. E na Europa toda a imagem dele está cada vez pior. O que você acha? Você acha dessa história Então, do... eu já sabia até da opinião do Márcio, né? Nessa superexposição do Neymar não dá. vocês falaram disso no Mundo da Não dá para concordar. Mas o que acontece também é que ele tem mais de 100 milhões de seguidores. 120. 119, milhões. o Messi tem Pois é. 121 e Isso, o Cristiano Ronaldo tem 150. 150, pois é. Eles ganham muito dinheiro Bilhões. com isso. Um post que ele faça de qualquer produto esportivo, ele ganha uma fortuna. Então, para ele é interessante aquilo. Só que, na hora que surgiu recentemente essa questão toda com a modelo, a Nájila, que foi postado o vídeo, né? o vídeo não, a conversa, na hora eu imaginei, ele vai dizer que não foi ele. Claro que ele ia dizer aquilo. Que alguém usou e postou no lugar dele toda a conversa. Né? Mas ele não fez isso. Ele falou isso. Ele Falou falou que não que era ele ele? postou que não Aham. foram os assessores. Ah, sim, nesse Foram os sentido. Tá, assessores. que não Agora, era ele na será conversa. que foram? Ele não tem acesso à conta dele? Se é ele que sobe o vídeo na hora que ele quer? Não, mas foi ele que gravou o vídeo. Sim. Ele foi aconselhado pelos assessores a fazer aquilo. Existia uma coisa de antigamente que vocês não sabem, e que eram os segredos de família, os piores segredos, que eram guardados a sete chaves. Ou seja, casos de pedofilia em famílias muito conhecidas, casos horrorosos de roubo. E isso era a sete chaves, e as pessoas que sofriam essas situações, elas não tinham recurso nenhum.
E a gente vê isso. Hoje em dia você não tem mais isso, você tem o oposto disso. Mas se equivale, porque você não ter o direito de dizer que um jogador de futebol te estuprou é tão violento quanto você postar que ele te estuprou. Ele é muito semelhante, Até Márcio. porque esse estupro foi meio relativo, né? Você não sabe exatamente Não, a gente não sabe de o que nada. isso aconteceu lá, né? A gente não sabe. pode falar. E pela própria vida dessa moça aí, você vai para Paris, vai para um hotel, concorda em recebê-lo. Fica a situação muito ruim para os dois, eu acho. Ele por ter exposto aquela situação íntima. E ela por se considerar vítima, dá impressão, não certeza, mas uma fortíssima impressão de que ela quis oferir algum tipo de lucro por essa exposição, que Pois a mas fama é boa para mas ela. as isso que a impressões Vera são tá muito fa- perigosas, né, Márcio? perigosa. Eu acho que a gente Isso não a pode Vera falar tá de falando, impressão. eu acho que é legal, eu não sei se é isso, mas eu entendi assim, que hoje em dia a gente virou um tribunal. A gente pode ser promotor, a gente está acusando, a gente está defendendo, aí tem um juiz, todo E a mundo internet deu participa desse muita caso. visibilidade a isso. É o que a Vera falou. O segredo ficava mantido, né? Agora não mais. E na verdade O as horror pessoas ficava o mantido, horror ficava Mas, ao mantido. mesmo tempo, isso aí é o direito da opinião que você tem. Por exemplo, a Vera acabou de dizer que impressão é perigoso, é coisa perigosa. Eu concordo com ela, mas também você não pode, de repente, se tolher completamente da sua opinião, senão cadê a sua liberdade também de opinar? Agora tem que opinar com cuidado, por isso que eu falei, impressão, vamos com Mas calma. você também. acabou de falar, Márcio, que a gente está opinando demais. Não, E eu não. acho que você está certo. Quer dizer, quando a gente diz livremente o que a gente pensa sobre um candidato, por exemplo, a gente tem que ter cuidado. Até porque aqui nós somos pagos para opinar, né? Minha vida toda pagaram. É porque verdade, opinar. Se não opinar, é fica- verdade. não é verdade. Mas sabe uma impressão Fala. que eu tenho, para além dessa questão do caso do Neymar? Eu acho que a gente vive um tempo no qual a gente está muito preocupado em passar uma determinada imagem, uma imagem muito positiva, né? E a gente fica olhando para a imagem do outro e fica avaliando, julgando, e aí emitindo as nossas opiniões com relação a isso, e para de pensar na nossa interioridade, em quem nós somos. Porque, assim, eu ouvi vários comentários sobre esse caso, e às vezes você fica pensando, poxa, lógico que a pessoa, eu não estou imaginando que a pessoa viveu aquilo, né? Mas a partir de que pressuposto que ela está se propondo a julgar o outro, né? Será que ela também está olhando para ela mesma e avaliando? Será que ela não tem algo que ela tem que consertar? Porque o Márcio falou dos episódios que ele vive, né? Imagino que as pessoas, ele fala uma opinião sobre um time de futebol e as pessoas jogam pedra, às vezes de forma até violenta, como o Boccaccio está falando, de ofender pessoalmente o outro. A gente tem o direito de emitir uma opinião, mas também tem que avaliar até que ponto o nosso direito vai. E pensar também na gente. Será que a gente falando numa mudança social, eu quero que mude determinado aspecto da nossa sociedade. Será que eu estou fazendo a minha parte ou é só um discurso bonito para parecer que eu sou uma pessoa Assim muito como legal para os o outros? prato de comida bonito. Há um exagero também no politicamente correto atualmente. Algumas reputações estão sendo jogadas na lama de maneira muito intempestiva. Concordo. Do caso do Woody Allen, que teve aquele caso lá com a enteada dele de séculos atrás, de repente a indústria americana enterrou o cara é um gênio. Ela era uma menor de idade, Márcio. Mas de repente ele virou um cara maldito, acabou como se não houvesse nada. Isso aconteceu com vários atores. De repente, eu acho que está havendo um julgamento muito precipitado e muito violento. A mesma violência que talvez ele tenha cometido está sendo cometida contra ele, sem um No julgamento caso formal. do Woody, eu acho que quando não tem provas, eu acho que no caso do Neymar já não tem provas. No caso do Michael Jackson, no caso do Woody Allen, tem provas. Eu não sei se tem, sobre o Woody Allen, não sei se tem provas. Provas definitivas? Ele casou com a enteada, Sim, com mas quem... Casou, Ele casou- Quando casou depois, ela já era maior de idade, ué. Não, eles casaram, ela... Não, eles tiveram um caso... Quando ele era menor de idade, ela era menor de Por idade, isso estava na casa. você- Os dois você não vai- reconheceram. você não vai dizer não, que- não houve Tá julgamento bom, aí. por causa disso, você não vai acabar com a obra toda dele, que é magnífica, Não, a gente não e quer impedir acabar de com a obra trabalhar, dele. impedir de trabalhar. A gente só quer que ele não faça mais do que ele fez. Isso aí todo mundo, mas acontece assim, já foi Ele feito. continua fazendo. A menina gosta dele. Continua? Continua. Ah, é? Para mim é novidade. É mesmo, Ele né? foi denunciado por várias atrizes que trabalharam com ele depois. Esse negócio É complicado, né, Hoje em Márcio? dia você paquera uma menina. Hoje em dia... Olha, em 2013 eu estava na ESPN Brasil, no programa Linha de Passe, É. e houve uma discussão lá sobre uma... Ele está rindo por antecipação, Estou rindo né? porque essa história está no YouTube. Tava sobre aquela gandula, foi a gandula que ajudou a Não, a botar bandeirinha. aquela bandeirinha, né? Aí um papo, aí, de repente, você, essa bandeirinha é gostosa. Falei, Quem no ar. falou? Eu, no ar. Todo mundo morreu de rir, por uma coisa, tudo. A câmera falou o Trajano, o Kifuri. Uma coisa normal. Em 2013 era normal isso. Hoje em dia,
Márcio, normal. Em 2013 era. Só Não, Você vai, tem era essa que expressão, demorou. a expressão. 16 anos. Olha, ela errou, eu posso falar qual aqui, foi o dona problema? Vera, Eu achei sem que era censura, né? gostosa. Pode, Posso. Tá no pode. YouTube, ele fala assim, ela é até gostosinha, mas errou. É. Foi essa a expressão. Eu Hoje em acho. dia isso mudou Vamos lá, também. ó, imagino eu adorei isso. Vamos lá, As sabe por pessoas quê? estão muito caretas hoje em dia. Não. Vamos lá falar de uma coisa que é interessantíssima, que são os preconceitos que nós temos e que a gente não se dá conta. Eu acho que a gente tem preconceitos que a gente nem sabe, a gente só sabe depois que eles passam, né? Eu acho que é uma posição... A gente, por exemplo, Maria, vamos lá, vamos começar a pôr a cara a tapa aqui. Que preconceitos você acha que você tem em relação ao esporte ou às pessoas que você não tem? Você acha que você não tem ou que você teve e deixou de ter em relação às mulheres, em relação ao trabalho, em relação à tua vida? Na verdade, até no esporte mesmo, a presença predominantemente masculina é uma coisa que eu sempre enxerguei meio Com reserva. com reserva. Por que não pode, né? Existe esporte feminino, esporte masculino, e a nossa sabedoria é a mesma, tanto para o homem quanto para a mulher. Enfim, eu sempre olhei um pouco com reserva mesmo, com receio. Por que eu não posso estar ali, né? Isso. Eu não acho que seja um preconceito, né? Eu acho que é isso. O futebol a predominância veio masculina, então, consequentemente, vieram os homens cobrir também e tudo mais. Marília, Mas, hoje no time aqui da TV, você e mais quantas mulheres? de reportagem, sou eu e Igor, mas a nossa equipe é amplamente feminina. A nossa gerente é Todas as feminina. redações hoje O são jornalismo hoje. E houve um avanço do feminino no mundo inteiro, em todas as profissões, que é Que maravilhoso. permitiu que a gente, inclusive, Claro. consiga descobrir preconceitos onde a gente não sabia que existia. Exatamente. Por Eu exemplo, acho só que- 79 que houve a Liga Profissional. A gente está agora em plena Copa Pois é. das Mulheres. E a primeira transmitida em Aí, sinal gente, aberto para o a mundo primeira, quer dizer, e as mulheres Quanto tempo jogam, depois? elas jogam bem, Jogam. quer dizer, são jogadores profissionais, todo. realmente. Posso falar sobre a questão do preconceito? Pode. Hoje o futebol feminino está com toda essa força, mas eu digo a você que durante muito tempo eu fui meio avesso a ele. Achando que mulher não... Não o fato a mulher não pode jogar futebol. Não é joga isso, tão né? bem. Eu estava até ontem conversando sobre isso. Por que, de repente, essa imagem existe no Brasil? Porque aqui se incutiu a ideia de que futebol é para homem. Essa é uma frase marcante do futebol, da minha infância. Futebol é para homem. Ou seja, até eu jogando bola, e se eu não... As meninas saem. Não, saem menina vai meninas. pro saem Bahia, meninas. menino faz Ao mesmo futebol. tempo, eu acho que futebol é muito violento. Então, eu não sou daquele que uma bola dividida eu vou dividir com outro que eu vou ter medo de machucá-lo. E aí a pessoa fala, pô, futebol é para homem, tem que ir para dividida. Eu não sei, eu estou brincando, eu não sou profissional, não vou ganhar dinheiro com aquilo. Então, isso fica muito na cabeça. Eu não acho que futebol seja só para homem. Agora, Não. o futebol jogado pelos homens é diferente do futebol jogado pelas mulheres. claro. É por isso que, na verdade, tem futebol feminino e Pode ser futebol masculino. fascinante dos dois lados, tá? Exatamente. Porque, na verdade, por que o futebol feminino entrou tanto nos Estados Unidos? Porque os dois futebols, futebols não existem. Existe, sim, plural de futebol é futebols. Então tá certo, professor. Pode ir. O rugby e o futebol americano são esportes muito mais violentos que o soccer. O rugby é muito mais, porque o rugby não tem proteção nenhuma. Os Pois caras é. vão direto. O futebol americano tem capacete, tem regras mais definidas, né? Que, aliás, eu acho um E esporte aí muito ficou legal. mais para as mulheres. De repente, os Estados Unidos permitiram que mulheres... Agora, há um certo Não é preconceito visto também de como- opinião. Outro dia eu estava numa roda aí e falei assim, o que me irrita um pouco do futebol feminino é a questão das goleiras, que são muito fracas. Qualquer bolinha entra, e aconteceu isso nesse jogo Brasil. Hoje, Escócia e Japão. Aí eu falei isso, alguém disse, pô, isso é preconceito seu contra a mulher. Meu Deus, eu não posso opinar aqui, não. É uma coisa que você tem para Você corrigir. acha essa frase preconceituosa? Não acho, Eu também não acho, não. Não acho. E, na verdade, Ela não é. na A verdade, outra é é até um horrível, estigma. mas É um estímulo para melhorar. E outro dia um técnico, um técnico de futebol feminino, inclusive, falou isso também, que era preciso mais treinamento para posicionamento, reflexos, reposição de bola, tudo isso. Quer dizer, meu Deus, então eu fico calado, então tudo vira preconceito. Eu não sinto preconceito quando vocês comentam os jogos femininos, porque vocês gostam do jogo. Vocês têm prazer ao comentar. Então, a gente vê que não... E no mundo da bola, a gente foi um dos primeiros a lançar a campanha hashtag Deixa Ela Trabalhar. Assim que ela foi lançada, a gente trouxe uma pessoa aqui para falar. A gente é a favor das mulheres participarem. Agora, me diz uma coisa, Fábio. Eu estava vendo, inclusive a Nana que me deu uma matéria grande que saiu na época sobre a Cici,
que é uma jogadora de futebol feminino que eu desconhecia e que é uma história muito impressionante. Quer dizer, essa sim foi vítima de um isolamento muito pesada, né? Quer falar? É Ou você que é fala? pesquisador, estou me dirigindo ao pesquisador. Não, a Cis foi mesmo, porque ela tinha um visual masculino, tinha um cabelo causa do cabelo raspado, raspado, cara. e ela é uma super jogadora. A Cris acabou de tirar a artilharia dela da Copa, porque ela também era goleadora demais, e ela foi massacrada praticamente, né? Principalmente pela imprensa, pelo futebol aqui no Brasil. Ela não ampliou, ela não alcançou voos como a Marta por todo esse Ela não estigma. é responsável pelo segundo lugar na Copa, não? Ou ela não foi nessa Copa? Não, ela foi até 99. Tá. 99, Então, não, ela alcançou, foi até as etapas finais, mas ela não foi até 2007, quando a gente ficou em segundo lugar. Tá. Sabe uma coisa que eu acho que tem muito a ver com essa questão do preconceito com relação ao futebol feminino? Uma coisa até que eu e Marília a gente estava conversando antes do programa, é o fato das pessoas avaliarem futebol feminino colocando as lentes do futebol masculino. Elas querem observar aquele jogo entre mulheres, mas a partir dos... Mas aí são as mesmas Simbuti é outro regras, mas preconceito. os personagens são outros. Homens e mulheres, fisicamente, eles têm características Ô, diferentes. Fábio, em Simbuti é outro preconceito, que as pessoas começam ela é... Passar a mão na cabeça das Essa meninas. mulher ela é lésbica. Como o caso daquela jogador de vôlei, a Tiffany, né? Que é transexual, não é isso? Que foi Também impedida de está jogar, com né? dificuldades e tal, está havendo julgamento pela Federação Internacional até para ser aprovada a participação dela em competições internacionais. Já houve Eu sou contra. O quê? A participação Eu sou contra. da feminino. jogadora Time trans? Feminino. Claro. É totalmente... Ela tem que fazer, inclusive, modificações desproporcional. hormonais para poder... E tem a Mas questão tem toda uma física. regra, tem tem todo ainda não tem um nada- arcabouço dela jurídico. Na verdade, ainda não tem uma definição clara. Ainda estão sendo feitos estudos para avaliar, por exemplo, quem pratica um esporte, eu tenho uma lesão no joelho de ligamento, jogando futebol, que é aquele futebol de final de semana. Em vez de ficar lutando boxe, Eu fazia boxe foi fazer na época, graça, e foi jogar futebol, naquela ferrou. vez eu fui jogar futebol. Naquela época eu praticava boxe, meu corpo estava preparado para fazer isso. Eu fui jogar futebol, não estava preparado, tive essa lesão pela idade também. Quem trabalha com essa questão da educação física fala que o nosso corpo ele cria uma memória muscular. Uma pessoa, a Tiffany no caso, ela durante toda a vida, ela foi homem, ela tem uma memória muscular. Jogou vôlei. Será que é justo ou não? Isso está sendo avaliado, né? Eu acho que mas é, tem uma é um outra pouquinho coisa, cedo para ter opinião, não? Vamos Não, deixar para ter opinião daqui a quando Ok. essa coisa for um pouquinho mais madura. Mas tem uma coisa Fala. também, Vera, que é o preconceito contra gay no futebol masculino. Eu Exatamente. imagino que o gay no futebol masculino deve ter vários, mas eles não podem nem pensar em se assumir, E porque vão e perder você tem bravo. patrocínio. Isso é muito Mas legal eu acho que é uma como questão tema. diferente, Bruno, que está se falando. Sim, não, eu só fiz mas eu não há entrei num questão da diferença do desempenho físico. Sim. A minha Que a análise é toda o fato de eu física, ser contra fisiológica. é Tudo única e bem. exclusivamente pelo desempenho físico. Mas eu acho que a situação ainda não está suficiente. Não. Deixa eu fazer um intervalo. Vamos lá. Vocês vão querer falar de futebol? Estamos falando. Tá bom assim? Tá, muito bom, assim. Intervalo, rapidinho. Estamos de volta, vamos lá com Bruno Barros ali no telão. Olha aí, chegou a hora de saber o que você em casa está achando do programa. A primeira mensagem na tela, Nara Ribas. Pô, tão legal, muito bom esse programa com esse time de comentaristas de futebol. Parabéns, hoje o programa está show de bola. O que seria do futebol com a nata de comentarista? Muito legal. Isso aí, a gente só tem craque aqui. Mais uma mensagem, Mila Costa. Márcio, eu sou sua fã, acho você o máximo. E aí, Márcio? Josenildo Cabral, concordo plenamente com o Bocage. Ele é o mediador de programa. Quem tem que falar são os convidados. E tem mais uma pergunta agora, próxima mensagem do Reinaldo Calazans pelo Twitter. Ele quer saber do Márcio Guedes se ele acha que as redes sociais contribuíram para o jornalismo de forma positiva ou negativa. E aí, Márcio, antes eu queria deixar um recado para você aí, para continuar participando do Sem Censura com a hashtag Sem Censura nas redes sociais. E aí, Márcio, positivo ou negativo? Eu diria que mais positivo, até porque você tem um grande número de informações que circulam,
que são úteis para o jornalismo, para o trabalho dele no dia a dia também é muito legal. Agora, como tudo, tem seu lado negativo também. Tem um super uso de redes sociais, que, inclusive, colaborou muito para que o jornalismo impresso seja cada vez mais problemático, né? Agora, eu acho que, por exemplo, reclamaram que em eleições políticas do mundo inteiro, que as redes sociais interferiram de uma maneira indevida. Eu acho não, acho que interferiram de maneira devida, porque é democrático que as pessoas expõem suas opiniões lá. Né? É o que se tem agora. É o que se tem, né? não só apenas os jornais, antigamente com as televisões, meia dúzia de pessoas que queriam achar que serem donas de sua opinião. Acho uma coisa muito democrática e, para nós jornalistas, para mim é muito bem-vindo. Eu estou aí há 50 anos trabalhando como jornalista. Já? Que jovem. Já? É? Comecei com 22, tenho 72. Eu tenho 71, a gente tem a mesma Então. idade. Tudo bem. Comecei em Podiam fazer 69. os setentões no mundo da bola, hein? Mas você já não faz? Não, mas vocês podiam ser os entrevistados. Eu só precisava entender um pouquinho mais de futebol, né, Sérgio? Isso, mas você já entende. Olha Você já só. tem uma boa opção clubística. Eu tenho, inclusive eu vim aqui com um grená do meu time, não é? É um grená Isso aí, nitidamente. muito bonito. Você sabe, né, Fábio, que o Cartola, ele era fluminense, ele era filho do cozinheiro do Palácio do Catete. Tô aprendendo, E não ele sabia. era fluminense, ele ia aos jogos do Fluminense, ele era fluminense doente. E quando ele foi fazer a Mangueira, ele pegou o verde e o grená, ele jogou para o rosa para fazer na Mangueira o verde e rosa que ele tinha no Fluminense. Fábio vai virar Não é? mangueirense Ah. agora. No Bacaninha. entanto, é curioso que o samba diz que a Mangueira é Flamengo e Fluminense é a Portela. É, né? mas não é. Tem esse vínculo. Mas na Mangueira tem a Dona Zica, que remete ao Zico. Então, Tudo a ver com futebol. Vamos lá falar um pouquinho, então, dessa Copa América, porque a Copa... Vamos, então, Copa das Mulheres e Copa América. Vamos lá, fala aí do que você A quiser. Copa Feminina eu acho que está muito legal, com um apoio do público sensacional. A França se preparou muito bem para a competição. Aquela abertura foi muito bonita, muito festiva. Há muito tempo eu não via tanto interesse no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, pessoas se reunindo em restaurantes para ver os jogos femininos. Isso é muito legal. Agora, infelizmente, eu acho que o Brasil não vai longe. Talvez classifique agora, mas eu acho que as favoritas destacadas aí são Estados Unidos, a Alemanha e a própria França. Estados Unidos 13-0, né, com a Tailândia. Inacreditável, Ah, mas inverossímil até. o que é a Tailândia? Tailândia, Tailândia. é a segunda Copa da Tailândia, e elas são super A fracas gente levou mesmo. 7-0, né? Então, O Brasil levou 7 a 1, Os campeões do mundo levaram 7-1, né? Em relação ao masculino, eu acho que Brasil, Argentina e Uruguai vão decidir o título. O Brasil é um dos favoritos. Eu acho que sem o Neymar, por incrível que pareça, pelo menos agora, o Brasil vai ficar mais leve, mais solto, sem aquela tensão, sem aquela concentração do Neymar ali, tem que jogar para ele, e o Tite nervoso. Eu acho que o time tem bons jogadores no ataque e talvez tenha boas condições de levantar o título. Agora, o Uruguai tem um ataque excelente, tem um defesa também, tem muita experiência da competição internacional, e a Argentina com o Messi, né? O Higuaín, o Di Maria, Kahneman, né? O Higuaín não veio dessa vez. Não, né? Não, mas tem o Agüero. Agüero, né? Agüero. Mas tem um garoto de 19 anos que veio do Inter de... Lautaro Martinez. Esse garoto aí pode ser Joga uma sensação, bola. hein? O pessoal a falando Emília muito bem podia dele. jogar agora na tela. Se quiser jogar, Emília, o esquema da Copa Os América, grupos. você pode jogar os grupos. Hoje é a Vamos lá, estreia do Marília. Brasil, né? Hoje é a estreia do Brasil. Vamos lá. Um grupo muito fraco, né? Fala, contra a fala das Bolívia. duas. Vou e a falar um gente- pouquinho. O que falar depois de Márcio Guedes, né? Mas, enfim. Também acho que o Brasil chega na Copa América como favorito. Concordo que com a saída do Neymar, os demais jogadores vão se concentrar no jogo mesmo, sair de qualquer assunto fora extracampo e vão se preocupar em jogar bola e tudo mais. Acho que é importante. Como o Márcio Guedes comentou aqui, o nosso grupo é fraco, eu acho que a gente vai Vai avançar. até onde puder. Exatamente. Desculpa, eu tô vendo um negócio aqui que eu fiquei São com da curiosidade. Copa América, da são os Copa grupos América. da Copa E no grupo América. B tem o Catar. Eu vi que Convidado. tem o... eu fiquei... Por que tem o Convidado. Catar e o Japão no meio da Copa Foram América? dois convidados. Porque Você dessa pode vez convidar. o México não veio, né? porque sempre tem uma seleção convidada, até para poder fazer de Completar os forma 12. que o grupo seja bem dividido. Que tenha Nós número somos par. 10 na América do Sul. É. Então, para você ter 4 grupos Você precisa três de grupos dois, de 4, dá 12, tem o convidado. E escolheram o Japão e o Catar por Catar quê porque vai mesmo? ser de a Copa 2022. E o E outro é o Japão, Japão acho por que causa das foi- Olimpíadas. das Olimpíadas. É. Ano que vem é Fiquei ano curioso olímpico, com isso. Eu vi 2020. lá Maravilha. Catar no meio Então da- tá, como é que você está achando?
É isso, finalizando, acho que o Brasil está concentrado mesmo em jogar bola, o Tite também. Então, a gente sai um pouco fortalecido dessa situação toda do Neymar, imagino. No campo, na França, né, no campo feminino, concordo também com o Márcio Guedes, as nossas meninas são boas, são talentosas, tem muitas garotas experientes, jogadoras experientes, mas eu acho que está faltando um pouco de estratégia ali do Vadão, de mudar os jogadores certos no momento certo, para a gente não acontecer o que aconteceu ontem contra a Austrália, começar ganhando Começar e bem aí e perder o rumo, perder né? de virada. E acho também que França, Estados Unidos são as super favoritas. Na vez passada, eu apostei um pouco na Alemanha, mas acho que a Alemanha não leva, não. Ok, vamos lá, Fabinho. Olha, tem um dado aí que é interessante, apesar da lembrança doída do 7-1 aqui na Copa de 2014, o Brasil também, em 50, teve uma derrota doída aqui. Quando a gente fala de Copa América, todas as vezes que o Brasil disputou a Copa América aqui no país, ele levou o título. Então, assim, é um prognóstico muito favorável, né? Apesar desse momento conturbado que a gente está vendo aí, Neymar, a questão das dúvidas para o time titular, o Arthur, por exemplo, que é um jogador do Barcelona que não vai estrear hoje, e o Tite gostaria de contar com ele hoje, a gente tem esse prognóstico, é muito favorito. O Brasil está num grupo fraquíssimo, vai jogar hoje com a Bolívia, que é assim, para meter 4, 5 gols tranquilamente. O pior time da competição, talvez. Um dos piores. Vai jogar depois com a Venezuela. A Argentina está bem, porque corre risco de Brasil e Argentina. Pois é, a Argentina tem um lance que todo mundo fala que a Argentina em si, como time, está muito fraca, porque... Ela só tem o Messi. É muito desorganizado. Mas você tem o Messi. Não é só o Messi, você tem o Messi. Eu não concordo e a com temporada... você, não. Não acho que seja fraco, não. A Argentina? Acho que está se renovando. Eu vi o jogo dela, o amistoso contra o Panamá. Vi um time muito mais solidário, uma defesa muito melhor. O Messi com vontade. Esse garoto que você fala... Martínez. O Martínez, que é muito bom. Não é titular ainda. O Di Maria entrando no meio do jogo. Ele não tem boas condições físicas. Eu acho que a Argentina vai entrar com vontade. A Argentina está querendo ganhar uma Copa América. O Messi também. Eu também acho. Não, isso eu concordo com você, mas eu acho assim, a Argentina passa mais, esse técnico Scaloni é um cara que não tem muita experiência e tal, e também a questão da associação lá, que é muito confusa. Mas dentro de campo, eles têm como dar a volta por cima. O Messi fez um ano belíssimo pelo Barcelona, apesar Então você está indo para a Argentina, pelo visto. Não a Argentina. Acho que o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que fez uma última... Como o Márcio falou... O Uruguai é o grande campeão da Copa América. O grande campeão. Está faltando... Acho que ficou faltando um grupo, não ficou não, Sérgio? Eu não sei... 2 grupos ainda. Exibe aí, Emília. E enquanto isso, o Serginho vai falando. O grupo B para a Argentina é duro, hein? Tem Chile e Copa Colômbia. América ou feminino? Não, começa com Copa América, porque ela vai pôr. Depois a gente Então a gente está vendo ali o pode grupo pôr. C, Chile, Isso, Equador, isso. Japão e Uruguai. Isso. O Brasil, sem dúvida, passa na primeira fase, né? Começa com esse jogo contra a Bolívia. A gente só perdeu 5 vezes para a Bolívia na história e todas na altitude. E aqui é só goleada. Então, acho que o Brasil passa de grupo. Agora, o curioso é que eu acho que o Tite está perdendo a oportunidade de fazer uma seleção pensando na Copa do Mundo do Catar. E isso eu vejo um paralelo com a seleção feminina. Por isso que eu te perguntei, porque... No feminino tem uma geração se despedindo e na masculina também tem. Então, o Tite, em vez de aproveitar a Copa América no Brasil, apoio do torcedor, aproximar o torcedor da seleção brasileira, que hoje é distante, eu vou perguntar onde joga o Dani Alves? Bom, mas se ele jogasse... Não, ok. Mas se ele jogasse no Brasil, você teria Isso tem explicação. uma proximidade. O Tite está preocupado em perder o emprego. Isso. Sabe que só com os jogadores que são da patota dele, que ele já conhece, ele pode conseguir alguma coisa. Ficou sem coragem, não foi audacioso, foi conservador ao extremo e manteve aquele grupo, não quis ousar. Porque se ousasse, podia ter até uma boa performance e um mau resultado. Fala, cara. Com jogadores que atuam no Brasil de repente, uma nova geração sendo trabalhada para a Copa 2022 para daqui a 2 anos. E acho que o Tite... 3, a gente está em 2019 ainda. O Tite perdeu essa oportunidade. Então, eu lamento por essa decisão dele de manter uma base que não vai ser utilizada no mas Catar. de qualquer maneira, teus prognósticos para a Copa América... Não, bate passa. Com quem? Passa, mas eu não sei se chega na final, não. E quem você acha que vai para a final? Eu vou apostar no Uruguai. Ok. Bom, e as meninas? Quanto às meninas, o Brasil está perdendo para o preconceito. Porque a técnica do Brasil era a Emily, era uma mulher que é uma boa treinadora, com resultados expressivos, e a CBF mandou embora e contratou o Vadão. E o Vadão ficou 9 jogos com 9 derrotas.
e foi mantido no cargo. Qual técnico no Brasil inteiro, em clubes, que resiste a 9 derrotas? Vocês não falaram isso. É verdade. A Emily ela teve cerca de 52% de aproveitamento durante. Ela ficou meses. Foi 6 meses, se eu não me engano. Não pôde Quer dizer, na quase não verdade, o que a trabalhar. Maria. Esse erro de estratégia tem Mas uma por que origem que demitiram clara. ela se ela é tão boa? Olha, não se sabe. Aí que é o Aí problema. que são E aí as botaram um questões. homem. E aí você vê, na França é mulher, na Alemanha é uma técnica, tem um outro país que está brigando, Estados Unidos também é É uma mulher. técnica. Talvez pela Uma pouca britânica. tradição no Brasil de técnicas. Você vê no vôlei feminino também, os técnicos são Não, todos mas- homens, todos os clubes. Mas no Pois caso, é, se ela estava não funcionando, se formou em esquisito. escola, né? E a Emily hoje ela está no Santos. O Santos que no Campeonato Brasileiro Feminino está em segundo lugar. Ela, enfim, ela está ali brigando sempre na ponta de cima da tabela. A Emily está tirando sua licença pro. Ela falou recentemente que ela quer ir para fora do Brasil. Ela é muito competente e ela quer realmente buscar o caminho dela, já que aqui ela teve a oportunidade, Vai ser mas muito nem estranho. tanto. O estranhamento não é questão de gênero, é questão do mérito, porque ela é uma boa técnica. Mas Por isso é que isso. vocês estão levantando, Sim. que não tem E aí, nenhum de repente, mérito mandaram terem ela embora. trocado. Agora, já que falou em mérito, uma coisa que não me sai da cabeça. A gente tem de agradecer aqui a Marinha do Brasil, porque é quem investe em futebol feminino. Tá. Se o Brasil hoje tem títulos consideráveis, mundiais, internacionais, deve isso ao investimento que a Marinha faz. Então, o Santos hoje tem uma equipe de futebol feminino. Existe uma obrigatoriedade agora da Conmebol e da CBF para que os clubes principais para a disputa de competições internacionais e do próprio Brasileirão tenham um futebol feminino, mas o investimento ainda é muito pouco, muito pequeno. É mais como uma obrigação. Não existe a intenção de efetivamente investir. Os grandes criar clubes de times. futebol podiam Exatamente. ajudar mais, fazerem seus Porque times com força. time com camisa. Eu estou chegando à conclusão seguinte, eu estou gostando muito desse negócio de futebol. Porque vocês dão palpite, vocês dão opinião o tempo inteiro. É animado o programa, Cara, né? eu tô adorando essa história. Eu tô aqui com a cabeça o tempo inteiro Eu pra acho que lá, eu pra vou cá, pra lá, mudar, pra eu vou mudar. Eu vou passar, começar a dar opinião em tudo que eu entrevisto. Aqui. Gente, olha, eu adorei. Obrigado, Fábio, foi o máximo. Valeu. Tá acabando. Marília, Obrigada. Isso já- muito você bom. tá nessa Márcio, crescente. eu amei. Obrigado. Serginho, foi bom, não foi? Você gostou? Sensacional. Então tá. Nós adoramos, né, Adorando, Bruno? mas a gente continua batendo uma bolinha no Facebook ainda. Ah, é isso mesmo, 15 minutos. Mas segunda-feira, 5 horas da tarde, aqui cheio de opinião. Estamos, então, no Facebook. Olha isso, Você eu tava acha vendo uma diferente? chamada bonitinha que fizeram nossa agora para falar do Facebook, olha aí. Tá bonitinha mesmo, aí. Bonitinha, a gente tá no Facebook. Bonitinho, Essa é a gostei. intenção. Olha aí, Lucas bonitinha essa Assunção, animação. ele fala que é muito interessante comentarem sobre as relações de gênero e sexualidade nas relações tão binárias sim. que temos nos esportes. Esporte também é social. E aí, Bocage? Desculpe, estava sem microfone. É isso. E como a Vera disse, a gente gosta de comentar, de opinar, faz parte do esporte, né? A gente aprende com isso. Mas eu achei que essa pauta que a gente levantou aqui, ela é muito mais interessante do que a gente poderia imaginar. Ou seja, essa extensa... Aquele negócio dos 50 tons de cinza do sexo, o sexo não é assim homem e mulher. Ele é homem, ele é mulher. Até chegar. Ele é uma imensidão e a gente até- tem que perder preconceito. Pois é, e até sobre isso, a Marta ontem entrou em campo com a chuteira dela, não sei se vocês viram. A chuteira dela mostrava a bandeirinha de igualdade entre homens e mulheres. Isso. Equidade, né? Isso. Entre gênero. E porque ela, na verdade, ela poderia ser patrocinada como qualquer outro jogador de futebol, por marcas de material esportivo, mas ela optou por não entrar, porque eles não ofereceram uma quantia ao que chegasse a ela, porque, enfim, ela é 6 vezes melhor do mundo e por que não me pagam o suficiente? Essa coisa igualitária eu acho perfeito. A luta tem que ser essa, de igualdade, não de superioridade de um sexo sobre o outro, entendeu? Porque Claro.
Às vezes... Vera, ontem a gente estava até falando sobre essa questão, a gente estava se preparando para hoje, né? E aí existe um site na internet chamado Transfer Market, que é um site que diz quanto custa cada jogador. E a gente teve uma dificuldade enorme de achar jogadoras de futebol feminino. Não tem o tinha. preço Não tem delas. cotação, Não né? tem. Não tem cotação. Tinha algumas lá, mas, por exemplo, a Marta mesmo a gente não achou. A gente não achou. Quanto custa a Marta? Quanto vale a Marta? Quanto vale a Marta um passe? Aí eu fiz um print até, papel. A gente usa papel também, viu? Uma pesquisa que foi feita em 2018 sobre futebol feminino e que a média salarial é baixíssima no Brasil e no exterior. Lá fora, a média salarial é $600, me parece. $600 é a média de salário. A grande maioria e lá fora, quando eu digo Europa, Ásia e África, a grande maioria dos jogadores sequer tem contrato. Elas têm outro trabalho. Elas jogam futebol como hobby. Quase como um hobby ou um lazer. E isso é futebol profissional? Não é. Então, você tem muito poucas jogadoras. A Marta agora nos Estados Unidos. Você tem quase 20 milhões de meninas jogando futebol, mas a grande maioria não é futebol É universitário. Universitário, né? que, aliás, elas gostam muito de jogar, é muito legal, mas não ganham dinheiro, é quase uma coisa amadora. Isso mas se é o estende... começo do futebol Claro, profissional. daí que nos saíram os Estados grandes Unidos, jogadores. E aí, como é que você quer cobrar desempenho igual, resultado igual, se elas não são profissionais como um jogador do masculino? Isso é uma vamos chamar caminhada, assim? né? Isso Não, não mas é da noite eu pro acho dia. também. Sem Eu dúvida, acho até porque, também. imagina, Temos de ter paciência. a primeira Copa do Mundo vamos- masculina foi em desculpa. 1930 e agora a nossa em Vai 1991. tudo devagar, vamos com calma também. Vamos ver o que vocês aí em casa estão sem achando. calma. Tem a Cris, ela fala que o programa hoje está simplesmente maravilhoso. Por que será? Eu conheço essa moça, ela joga futebol. Palavra de honra. Ela joga futebol, Ela é ela jogadora? jogava futebol no colégio. Dizia, por que eu não posso jogar futebol? Ela gosta de futebol, desde criança. Olha aí, tem Guilherme. Obrigado, Sem Censura. Eu finalmente entendi por que o Japão e o Catar estarem na Copa América. Eu também, Guilherme. Eu também. Você que perguntou. Eu hein? também. Eu já sabia isso aqui. Eu olhei aquilo ali, eu falei, gente, mas não é a Copa América, Japão e Catar. Muito Guilherme, bom. para isso que serve Sem Censura. Agora, eu queria perguntar a Vera. e Vamos você perguntar também. pra Vera. Não, pera só um segundinho. Vamos lá. O que vocês acham da participação das mulheres no MMA? Eu gosto. UFC. Qual o problema? Qual a Eu gosto, diferença? eu gosto muito. Não tem o menor preconceito. Eu acho que você Na acha? verdade, é uma modalidade que eu não me encanta, não gosto muito. Muito violento, Já né? cobri, Muito- já cobri, não me encanta tanto. Agora eu acho normal, é isso aí. Você Vai, sabe que uma participa. vez eu não gostava de luta, boxe, essas coisas todas me chocavam muito. E eu ouvi um boxeador desses muito bons brasileiros, eu não sei o nome, infelizmente, eu sou muito ignorante, que dizia o seguinte: eu não vejo problema nenhum na violência do boxe. O problema que eu vivia é que eu era brigão na rua. O boxe me salvou disso. Aí, de repente, eu entendi o boxe, a luta, toda essa coisa de embate, Esportivo, respeito como a a regras. forma de você introduzir regras na sua vida e de você entrar numa relação social com as coisas. E eu passei a gostar de todas essas coisas que têm violência. Eu fico muito impressionada, mas eu acho gosto. que é por isso hoje que em o dia. esporte encanta. No meu Isso. caso, me encanta tanto, porque ele é muito transformador. A gente faz pauta o tempo todo lá no estádio e vai em comunidade, vai em qualquer lugar, que o esporte transforma mesmo. Isso. Tira a criança da rua ou coloca o cara que é super violento para ele ficar disciplinado. Uma vida, já imaginou a uma vida sem cultura. futebol? E sem esporte, vamos lá. Ô, A vida sem Vera, esporte É seria- como sem a seria muito arte, triste, sem a seria. cultura, né? Exatamente, Ela- sem arte. Vou levantar uma questão que eu falo sempre quando vou em faculdade e tal. O jornalista esportivo é o único de todas as outras editorias que vive a notícia. Nós estamos lá quando o cara toca na borda e bate o recorde mundial. Nós estamos lá e vemos quando sai o gol que decide o campeonato. Eu não chego lá com incêndio rolando. Eu não chego lá com alguém... Eu não vejo o assassinato, eu não vejo o incêndio começar, Verdade. eu não vejo o acidente de trânsito, mas eu vejo o recorde ser batido, eu vejo o jogo terminar. Eu Não, vivo o momento. o jornalista esportivo, eu acho que vocês têm o direito de ganhar a vida dando opinião, mas o economista, ele também gosta quando o ministro anuncia em primeira mão que só Mas a ele decisão vê já foi uma tomada. notícia que vai revolucionar a economia do mas país. a notícia já foi tomada. Ele está no fato. Na hora Ele que tá o no fato fato. acontece, você é testemunha ocular. Isso, exatamente. Mas existem outras situações Por também. exemplo. Mas, enfim, eu acho que vocês gostam de dar opinião e é ótimo que Por vocês exemplo, recebam para isso. Eu, quando por que Todo mundo você é tá vendo o fluminense? jogo, tá vendo, as regras estão claras, o público está vendo, o público vai se estiver errado, né? Embora, né, alguns clubes sejam mais protegidos que outros, né? A gente sabe disso. É verdade.
Mas não pode chorar, que isso aqui é sem censura. Olha só, você sabe que cada vez que eu vou viajar, fazer uma pauta assim no interior do Acre, eu desembarco em Rio Branco e digo, eu não acredito que estejam me pagando. Eu não acredito que estejam me pagando para conhecer o Brasil e ver coisas. A nossa profissão nesse sentido é muito bom. Fiz 4 Olimpíadas já, Não é 8 não? Copas do Isso é Mundo, uma viagens. maravilha. É muito legal. É uma linda profissão. Boas-vindas, seu Bruno. Obrigado. Por que você é fluminense? Porque eu sempre fui. Eu nasci assim. Nasci tricolor. É. Com, Você nasceu com macacãozinho Fluminense, verde. Ela... Não, no Espírito Santo, o futebol lá no Capixaba não é muito forte. E eu acabei sendo influenciado por uma tia e pela torcida do Flamengo também. Minha tia, super flamenguista, até hoje, ela é louca por esporte, tia Valesca, mando um beijinho para ela. Então, eu chego na casa dela, ela tá vendo o esporte, ela torcia para o Flamengo, ela gritava muito, eu não entendia muito. Eu comecei a achar também aquilo não legal. Você não nasceu Botafogo? Não. Meu pai me influenciou um pouco, eu tinha um time vascaíno, mas teve uma final de campeonato que o Botafogo ganhou do Fluminense 6-2. Garrincha acabou com o jogo e Garrincha, para mim, foi assim a luz que me levou ao Botafogo. Eu também não Assim nasci como- fluminense, Você não não. nasceu, Meu pai não? era flamenguista, eu tenho um irmão vascaíno doente. E eu, quando era bem pequenininho, eu tinha uns colegas que eram fluminenses, e aí, por conta da influência mesmo, vai acompanhando e tal. E é muito engraçado que o Vasco ele teve uma época no qual ele tinha um timaço. Aquela época de 98, conquistou a Libertadores, e ficava eu, meu pai, um tricolor, um flamenguista e um vascaíno, os três torcendo pelo Vasco, porque o que valia era a comunhão ali, a gente tá todo mundo junto, aquele momento de ficar conversando e tal. O futebol também tem essa característica, né, da gente reunir as pessoas para estar num objetivo comum, né, tá ali junto. Eu gosto muito de praticar esporte. E eu acho que eu fui para o jornalismo esportivo muito por isso. E eu acho que o esporte proporciona muito isso, de você marcar, vamos jogar um futebol, depois ficar naquela resenha, depois ali batendo papo, jogando conversa fora. Isso é muito legal, assim, eu acho. Reúne lazer e trabalho. É muito bonitinho. Você é Flamengo, É. por quê? Não, porque como todos brasileiros, eu nasci Flamengo. Alguns depois se Na deterioram. arrogância. Nem eu. Bruno Foi Barros, arrogante? você é Flamengo por quê? Porque, para ter uma resposta, sempre que me façam essa pergunta, não tem um motivo especial. Mas Você nasceu Como ele Flamengo. nasceu, como brasileiro, ele nasceu. É Mas fácil ser Flamengo, vai com a maioria, vai com o gado. Todo mundo segue, não tem Mas um originalidade fenômeno nenhuma. que vai começar a acontecer cada vez mais são as crianças, e aí a gente até já fez matéria sobre isso. Cada vez mais você vai perguntar qual o seu time? Barcelona. Qual o seu time? Real Madrid, Manchester City, United. Porque esses times eles estão trabalhando muito essa questão Da criança. Estão captando Estão mesmo, captando, né? estão A questão indo do buscar nos videogame colégios. também. Campanha de Tem, marketing eles vêm aqui. global. O Barcelona global. vem aqui. As Tem escolinhas. Manda um beijo para Escolinha sua não, filha, camps. que é uma futura Ma- jogadora de futebol. por Mando favor, sim pra naquela Marina. câmera lá. Marina, um beijão pra você, tá? Tomara que ela assista. Podemos terminar? terminamos. Então fazer o tá, quê? então vamos terminar. Foi um prazer enorme. Muito obrigado Adorei, pelo hein? convite. Valeu, Tá bem. velho. Até segunda. Tchau.